está sentindo a presença do Senhor? Deus está falando. Aleluia, Ele continua falando. A partir do momento a qual nós adentramos neste lugar, o Senhor está falando. Aleluia. Oh, glória. Amados, são 2 textos. Nós vamos passear um pouquinho lá em Atos 9, a partir do versículo 4. Nós vamos passear, depois vocês ficam aí olhando, mas eu quero ler o tema que fica aqui em Filipenses 3, versos 12 ao 14. Amém, igreja? Fique como você sentir melhor, ou de pé, ou assentado. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Amém? Filipenses 3. A palavra do Senhor diz assim, aleluias. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, a palavra do Senhor diz assim, que Deus, Ele é o nosso alvo. Qual é o seu alvo? É os céus. Amém, igreja? O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é Jesus. Amém? Nós temos que prosseguir, como está dizendo a palavra. Amados, vendo aqui a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele é um dos personagens mais importantes da Bíblia. Aleluia! Nós vamos falar um pouquinho aqui, para nós entrarmos no tema. Originalmente, nós sabemos que Paulo, ele é conhecido como Saulo de Tarso. É como ele começou a sua trajetória. É como ele começou o início da vida dele. Aleluias! Nós sabemos que ele foi um perseguidor dos cristãos. Um grande perseguidor dos cristãos. Ele perseguia os cristãos naquela época. Aleluia! Mas chegou o momento que ele teve um encontro transformador com Jesus. Amém. Aleluia! E sua jornada de perseguir, ele virou pregador do Evangelho. Oh, glória! Moldou profundamente a igreja. E é uma das histórias mais inspiradoras das Escrituras. Eu quero dizer para vocês, amados, que ele teve um encontro com Deus, aonde Deus o transformou a vida dele. E não é diferente da minha e nem a sua, porque Deus, quando Ele entra, Ele transforma da maneira que Ele quer. Deus. Aleluia! Não é diferente, mas foi necessário um encontro com Deus. É o que acontece comigo e com você. Nós temos que ter um encontro com Deus, para que Deus o transforme, para que Deus o molde conforme seja a vontade dEle. E eu digo para vocês, amados, nesta manhã, nós temos que estar no centro da vontade do Senhor Jesus. Nós temos que estar fazendo a vontade do Senhor Jesus. Nós não podemos olhar nem para um lado nem para o outro, mas como diz a palavra, nós temos que prosseguir, e o nosso alvo, Ele é Jesus. Amém. O nosso alvo é o céu, aonde um dia nós vamos sentar na mesa do Rei, diante do Rei, e você vai dizer assim: valeu a pena a corrida, valeu a pena a caminhada, porque chegou o grande dia. E nós estamos caminhando para esse dia. Amém. Aleluia. Por isso o nosso alvo é Jesus. Nós não podemos olhar o que ficou para trás. Amados, o nosso passado, amados, é para nós termos uma experiência com Deus e lembrarmos que o que nós passamos nos trouxe experiência, nos fortaleceu,
continua nos fortalecendo, mas nós temos que caminhar na presença do Senhor. Amém. Aleluia. O passado, sim, ele faz parte da nossa vida, como ele fez na vida de Saulo, na vida de Paulo. Mas aquilo não impediu Paulo de prosseguir e levar a mensagem de Cristo a todos. É o que eu e você temos que fazer. Nada pode nos impedir de falar do amor de Jesus. Nada pode impedir de falar da palavra do Senhor. Nada pode impedir de dizer o que Deus fez na tua vida. Aleluia. Porque cada dia o Senhor nos transforma. Amém. Cada dia o Senhor está nos moldando para nós estarmos na vontade do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E continuando, amados, Saulo, nós sabemos que ele foi um fariseu zeloso, profundamente comprometido, aleluia, com a perseguição aos cristãos. Ele perseguiu os cristãos. Ele acreditava, amados, que ele estaria ali defendendo a verdadeira fé. Amém, igreja? Deixa eu tomar água. Eu falo demais, eu tenho que tomar água, amado. Já perdi a voz 2 vezes. Já perdi a voz por 7 dias. Eu tenho que ficar tomando água. Então, amados, aleluia. Contudo, a sua vida, a vida de Paulo, ela mudou, amados, naquele grande dia, a caminho de Damasco, aleluia. Aleluia. Ele estava ali a caminho de Damasco, e Jesus estava ali com seus discípulos, aleluia. E ali ele teve um encontro com Deus. Aleluia. Não assusta não, irmãos, eu sou assim, eu tenho que tomar água, senão depois eu não consigo falar. Amados, e ali, aleluia, ele estava naquele lugar, em Damasco, mas Jesus estava lá, e ele foi ali, porque ele queria perseguir os cristãos, aleluia. Mas eu quero dizer para você, que naquele momento, o qual ele estava em Damasco, mas Jesus estava ali, aleluia. Ele teve um encontro com Deus. Aleluia. Amados, ele foi surpreendido por uma luz tão forte, uma luz tão intensa, que a palavra do Senhor diz que a luz foi tão intensa que ele perdeu a visão naquele dia. E ele perdeu a visão por 3 dias. A luz foi tão forte, o que me chama a atenção, amados, que aqueles discípulos que estavam com Jesus não sentiu a luz tão forte como Saulo sentiu. Mas sabe por quê? Porque naquele grande dia, naquele grande momento, o encontro seria com Saulo. Aleluia. Deus, ele queria ali um encontro com Saulo. Ele queria falar com Saulo. Aleluia. E ele foi surpreendido. E de repente veio uma voz. Aleluia. E Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali Jesus falou dessa maneira com Saulo. Aleluia. Deus, ele sabe de todas as coisas. Amém, Jesus. E essa experiência marcou o início da conversão dele, de Saulo. Aí começou tudo, amados. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus verdadeiro, aonde Deus transformou a vida dele. Aleluia. E nós sabemos, amados, que ele perdeu essa visão, mas logo após, Deus envia os seus discípulos, Ananias, e diz: vai lá, em Saulo, e fala com ele. E ali ele foi batizado. Amém. Aleluia. Ali ele começou a pregar a mensagem do Senhor Jesus. Ele começou a falar do amor de Jesus. E nós sabemos, amados, que é um dos maiores apóstolos do cristianismo.
Aleluia. Olha que dia maravilhoso que ele teve um encontro com Deus, que mudou a tua vida. Sabe por quê? Porque quando Deus chega, quando tem a presença, algo acontece. Algo é mudado, igreja. Não fica da mesma forma. Mas ele também abriu o coração, aleluia, para que Deus pudesse entrar. Para que Deus pudesse entrar e trabalhar na vida dele. Ei, muitas das vezes, em situações tão diversas, que nós passamos do nosso passado, impede de nós vivermos o presente e o nosso futuro. Por isso que a palavra do Senhor, Paulo diz, as coisas que ele fez, que ele presenciou, nós não vamos aprofundar aqui. A morte de Estevão, e aí foi, a gente sabe da história de Paulo, não impediu que ele vivesse, que ele continuasse a pregar o Evangelho. Eu quero dizer, igreja, que aquilo que nós passamos, o nosso passado, ele não pode impedir de nós vivermos o presente e o futuro. Glória a Deus. Nós não devemos ficar presos ao passado, porque se nós ficar presos às coisas passadas, elas nos impedem de viver o novo, o agir do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nossas vidas. Verdade. Aleluias. Santo, santo é o Senhor da glória. O Senhor está aqui, igreja. É assim. Amém. Deixa eu tomar minha água. Aleluia. Deixa eu tomar. Louvado seja Deus. Amados, após a sua conversão, Paulo dedicou ali a propagação do Evangelho. Ele realizou, amados, ele realizou ali viagens missionárias, fundando igrejas em várias regiões do mundo mediterrâneo. Aleluias, como Corinto, Efésio, Filipos, Tessalônica. Aleluia. Paulo também, ele escreveu várias cartas, epístolas, as igrejas que fundou, abordando questões fundamentais da fé cristã. Aleluia. E eu quero dizer que seus dias de hoje constituem boa parte do Novo Testamento. E lá em Atos 9:15, o Senhor diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis dos filhos de Israel. Eu quero dizer, igreja, que Paulo, ele continuou a tua missão até o fim da sua vida. Amém. Nós sabemos, a palavra do Senhor diz que ele ficou preso em Roma, aonde ele escreveu muitas das cartas, que hoje compõem o Novo Testamento. Mesmo assim, ele permaneceu vivo, ele permanece vivo. Amém, igreja? Amém. Suas palavras lá em 2 Timóteo 4 refletem a sua confiança e esperança, quando ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, e assim foi. E eu quero dizer, amados, que a história de Paulo é uma prova do poder da transformação da graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. O Senhor está aqui, amados. Eu quero dizer, amados, que como nós lemos a palavra em Filipenses 3, nós sabemos que essa palavra, ela é um ensinamento do apóstolo Paulo. Eu quero dizer que representa a vida cristã. Eu quero dizer assim, irmão, vamos dizer que ela representa uma vida cristã a uma corrida. Amém, igreja? Amém. Mas por que eu estou falando isso? Porque a palavra do Senhor, ele nos encoraja a deixar o passado para trás. Amém. Aleluia. E seguir em frente com determinação. Igreja, nós temos que ter determinação, igreja, de prosseguir buscando a vida eterna, aleluia, com Cristo. É por isso que nós estamos aqui, nós estamos buscando a vida eterna com Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Prossiga para o alvo. Vá adiante. Avance. Amém. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de caminhar. Não tenha medo de prosseguir.
Aleluias. Santo, santo. Eu digo para vocês que eu estava aqui fazendo uma comparação, uma vida cristã. Eu digo para vocês que, assim como um atleta, né, ele concentra na linha de chegada. Concentra ou não concentra, igreja? Ele tem uma linha de chegada, não tem? Aleluia, ele tem uma linha de chegada. Devemos também perseverar na fé, confiando em Deus, aleluias, e avançando, sem nos perder nos erros e nas conquistas do passado. Nós não podemos, amados, ficar presos ali, porque a nossa vida, tá certo, ela começa no passado, mas aquilo que aconteceu para nós, nos torna experiência e nos ensina a caminhar, a sermos melhores, nos ensina a caminhar no caminho de Jesus. Eu sei que muitas das vezes houve um acontecimento que marcou a tua vida, tem alguma ferida, mas nós não podemos deixar que isso venha impedir o teu viver o presente com Deus. Amém. Isso não pode ser um empecilho na tua trajetória. Isso não pode ser um empecilho na tua caminhada com Cristo para alcançar a vida eterna. É verdade. Prossiga. Olhe para Jesus. Ele é o nosso alvo. Glória a Deus. E o nosso alvo é o céu. E o nosso alvo é a vida eterna de estar um dia com Cristo. Amém, igreja? A palavra do Senhor, Paulo, ele nos incentiva, amados, a ter em mesma determinação. Em tudo nós temos que ter determinação. Se não nós tivermos determinação, não tivermos posicionamento, nós não vamos chegar. Nós não vamos chegar na nossa linha da chegada. Nós não vamos chegar aonde nós temos que chegar, que é os céus. Aleluia. Amados, vamos avançar. Amém, Jesus. Temos que avançar adiante. Aleluia. Em direção ao prêmio. Qual que é esse prêmio? Deus. Amém. Qual é o prêmio, igreja? Deus. Deus é o nosso prêmio. Né? Ele preparou para nós esse dia, né? Então nós temos que prosseguir para o alvo. Glória a Deus. E perseverar no caminho da fé, mesmo em meio às provações. Amados, eu quero dizer nesta manhã que mesmo diante de situações adversas, provações, aflições que nós temos que prosseguir. E lembrarmos que nós temos um alvo. E o alvo é Cristo. Nós não podemos olhar nem para um lado, nem para o outro, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas nós temos que olhar para o alvo que é Jesus. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Ele é o nosso alvo. Aleluia. Temos que perseverar. Temos que continuar marchando, mesmo que está doendo. Mesmo ali que muitas das vezes nós não sabemos em que direção olhar, em que direção ir. Mas quando você lembra de Deus, entrega para Ele, clama a Ele, busca, Ele te dá a direção. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele fala assim, vai por aqui. Ei, vou fazer, é muito bom, né? Quando Deus fala conosco. É maravilhoso estar na direção do Senhor. Fazer o que Deus te ordena. Cumprir o teu chamado. Aleluia. Oh, glória. E quando Paulo, e ele escreveu essa carta aos Filipenses, amados, ele estava numa prisão, aleluia, mas isso não desviou do seu objetivo. Você imagina que mesmo ele ali, diante daquele estado qual ele estava atravessando, aquilo não impediu de ele falar de Jesus. Amém. Não impediu, aleluias, dele alcançar o objetivo dele. Eu quero te dizer, igreja, que começa a dizer assim, nada
vai impedir de eu alcançar o meu objetivo, que é Cristo. Glória a Deus. Pode vir a luta que vier, mas nós temos um objetivo, igreja. Nós temos que marchar, nós temos que caminhar e dizer: Senhor, segura nas minhas mãos, porque eu preciso andar, eu preciso estar pegado na tua mão, eu preciso estar no centro da tua vontade, eu preciso estar contigo, porque eu sei que daqui o Senhor cuida. Glória a Deus. E o Senhor continuará cuidando, amados. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém, Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito no teu passado. Grandes coisas o Senhor tem para fazer neste presente e nesse futuro para nós. Amém. Glória a Deus, eu creio. Mas é necessário avançarmos. Não vamos ficar presos, amados, em feridas, em mágoas, em arrependimentos. E dizer assim: ah, mas isso aconteceu comigo lá no passado, está me atrapalhando de viver o hoje com Cristo. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tive uma decepção muito grande. Ah, mas eu hoje não acredito muito. Ah, eu hoje tenho muito medo que isso possa acontecer novamente. Ei! Coisas novas estão aqui para nós. Amém, Jesus. Esqueça aquilo ali. Foi um passado que te ajudou. Foi um passado que marcou a tua vida. Mas não vai impedir do teu caminhar com Cristo, que hoje é diferente. Amém. Cada dia o Senhor nos molda. Cada dia o Senhor está nos preparando conforme seja a vontade dEle, amados. Amém. Cada dia o Senhor nos muda. Cada dia há um trabalhar do Senhor em nossas vidas, amados. Quem trabalha na minha vida, quem trabalha na tua vida é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer. Olha somente aqui para Ele hoje, prossiga, avança. Não deixa aquilo te atrapalhar de você viver o novo do Senhor que o Senhor tem preparado para nós, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes nos deparamos com situações de nossos amados irmãos que às vezes não está tendo força para caminhar, não está tendo força porque algo do passado está impedindo, ele ainda não foi liberto, ele ainda não entendeu que aquilo passou, que Deus hoje está escrevendo uma nova história na tua vida. Amém, Jesus. Deus, ele escreve todos os dias uma nova história, novos capítulos. E nós temos que viver o presente e o futuro que Deus tem para nós. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Mas a palavra do Senhor diz aqui, que mesmo assim Paulo, ele entendia que a perfeição será alcançada na eternidade. Amém, igreja? Amém. Não é aqui, amados. Mas isso não impedia de se esforçar para viver em santidade e obediência. Igreja, nós temos que viver em obediência a Deus. Para a gente prosseguir, para nós alcançarmos o melhor de Deus, temos que estar obedientes ao Senhor Jesus. Sim ou não, igreja? Amém. Amém, Jesus. Temos que estar, assim como um atleta, como eu estava falando, assim como um atleta, ele não se distrai olhando para trás. Nós também não podemos deixar o peso não deixamos deixar o peso do passado, amados, influenciar na nossa vivência de hoje. O que passou, passou, amados. Aquele peso ficou. Hoje é tudo novo, porque Deus, Ele está preparando, Ele prepara o melhor para nós, amém? Amém. E nós sabemos, amados, que ao deixarmos para trás nossos erros, nossos fracassos, nossas conquistas, quando nós deixamos, nós conseguiremos avançar com liberdade. Amém. E caminhar com Deus. Glória a Deus. Porque nós deixamos aquilo ali para trás, igreja. Nós não estamos presos naquilo que um dia
foi ruim para nós, aquilo que um dia nos marcou, mas nós sabemos que aquilo ali foi para nos aperfeiçoar, foi para nos ensinar o caminhar com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amados, e esse texto aqui de Filipenses nos desafia a manter nosso olhar em Cristo. Ele diz assim, prossiga para o alto. Ele nos desafia, sabe por quê? Em seu chamado supremo. Amados, nós temos que confiar plenamente em Deus e em seu propósito para nossas vidas. Amados, nós temos propósito, amados. Deus, Ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. É de caminhar com Ele, é de obedecer, é de buscar, é de clamar, é de falar do teu amor, é falar do que Ele faz, é falar que só existe Ele, não existe outro. Ele transforma, aleluia. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Daquela passagem, daquela mulher que havia 12 anos do fluxo de sangue. Ela havia 12 anos, amados, daquela aflição, daquela doença. Mas quando chegou um dia, Deus transformou a vida dela. Amém. O Senhor chegou e mudou a vida daquela mulher. Ele transformou, mas ela teve aquele marco na vida dela. Ela teve aquela situação na vida dela. E eu digo para você, igreja, eu não sei qual foi o teu marco. Eu não sei qual foi a sua situação com Deus. Mas aprenda uma coisa. Houve transformação na tua vida. Amém, Jesus. Deus, Ele chegou e Ele mudou. Aquela situação na qual aquela mulher vivia, marcou a vida dela, marcou. Mas ela teve a alegria de ser alcançada por Deus. Ela teve a alegria de ser curada. E de a partir daquele dia, aquilo acabou, aquilo ficou para trás. Ela foi viver uma nova vida com Cristo. Glória a Jesus. Glória ao teu santo nome. Aleluias. Santo, santo é o Senhor da glória. Amém, Jesus. Amados, o nosso alvo ele não é terreno, ele é eterno. Amém, igreja? Amém, Jesus. Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra desta Glória a manhã? Deus, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Glória a Senhor. Deus. Amados, nós estaremos com Cristo e viveremos para sempre com Ele, como os filhos de Deus, e vivamos com perseverança e determinação, sabendo que o melhor está ainda por vir. Amém, igreja? Aleluia. Nós estamos, amados, no melhor do Senhor que o Senhor tem para nós. Ele tem preparado para mim e para você. É o que nós estamos vivendo hoje, que nós vamos viver o futuro também. Aleluia. A palavra do Senhor, aqui no verso 13 de Filipenses, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Aleluia. Paulo aqui ele está dizendo que as coisas que ficaram diante dele ficou para trás. Não está impedindo dele viver o presente não, amado. Ele prosseguir não. É o mesmo que fala comigo e com você. Vamos prosseguir diante das situações. Vamos caminhar. Aleluia. Vamos acreditar, amados. Aqui a palavra do Senhor, amados. Paulo, ele compara a vida cristã a uma corrida. Eu ainda continuo dizendo. Ele diz que nós devemos seguir em frente. Nós temos que seguir, amado. Nós não temos que desistir, não. Ei! Sempre buscando melhorar nosso caminhar com Deus. Não desista. Não desista da sua caminhada com Deus. Não desista, prossiga, avance, lute, vá em frente.
Glória a Deus. Vamos alcançar a nossa vitória. Vamos alcançar o nosso alvo, que é Cristo. Vamos caminhar nesta caminhada, aleluias. Aleluia. Embora soubesse que aqui na terra não seríamos perfeitos, amados. Mas Ele nos ensinou que devemos nos esforçar. Nós temos que nos esforçar, amados, na nossa trajetória, na nossa caminhada, todos os dias, para viver como Jesus deseja e fazer o que agrada a Ele. Nós temos que estar todos os dias, amados, nos esforçando na presença do Senhor. Ah, mas como que eu vou esforçar diante de tantas lutas? Mas não olhe para as lutas, não. Não olhe para as suas aflições. Não olhe para as suas adversidades. Olhe para Deus. Olhe para Deus, que enquanto você está olhando para Ele, Ele está trabalhando. Amém. Ele está ali chegando com o teu milagre. Ele está ali fazendo o que eu e você não podemos fazer. Ele entra aonde eu e você não podemos entrar, mas é necessário deixar que Deus entre em nossas vidas. Amém, Jesus. Deixa Deus entrar na tua aflição. Deixa Deus entrar na tua dificuldade. Deixa Deus entrar naquilo que você não pode fazer. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Ei! É o Senhor quem faz. Glória a Deus. Não é eu, não é você. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Amados, a palavra do Senhor diz assim: assim como um corredor, quando tem uma pessoa que está correndo, aleluia, ali, amados, ele se concentra para chegar na linha de chegada para ganhar o prêmio, sim ou não? Sim. Aleluia, devemos nos concentrar na vida eterna que Deus nos prometeu. Amém, Jesus. A palavra do Senhor lá em João diz, 14, Deus dizendo: vou subir, vou preparar lugar, mas voltarei para buscar a tua igreja, a minha igreja. E o Deus, Ele foi preparar lugar, mas Ele deixou para nós o Espírito Santo de Deus, que fala conosco. Aleluia, santo, santo. Nós aqui estamos na passagem, aqui não é o nosso lugar. Amém, igreja? Amém, Por isso que o Jesus. nosso alvo é o céu. Por isso que o nosso alvo é Cristo. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Aleluias. Não devemos ficar presos aos erros ou ao passado, amados. Vamos lembrar sempre disso, dessa palavra de Paulo. Paulo, ele nos ensina. Nós não devemos ficar presos no passado. Isso impede o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Amém. Isso impede a tua vitória chegar, a minha vitória chegar. Impede Deus agir em nossas vidas. Aleluia. Devemos, amados, aprender com eles e seguir em frente com a ajuda de Deus. Amados, tudo aquilo que passou, todos aqueles erros, tudo aquilo que nos afligiu um dia, que nos permitiu, nós aprendemos com Ele. Mas hoje nós somos diferentes, porque aquilo nos moldou, aquilo nos transformou, nos ajudou a chegar, a conhecer a Deus, o caminho do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. O que nós não devemos fazer é ficarmos presos, ficarmos ali alimentando aquele passado, alimentando de tanta coisa ruim, de tanta coisa. Não, vamos avançar, Amém. vamos para frente. Prossiga, o nosso alvo é Cristo. Aleluias. Amados, como um atleta, se ele estiver correndo, se ele olhar para trás enquanto ele corre, ele vai tropeçar. Vai ou não vai, igreja? Ele vai ali perder a sua velocidade. Da mesma forma somos nós. Nós temos que concentrar. Aleluia. Nós não podemos concentrar naquilo que já passou, porque seria muito difícil nós avançarmos no nosso caminho com Deus. Nós devemos concentrar no hoje, no presente, naquilo que Deus, naqueles sonhos que você tem, naqueles projetos que você tem. E quando nós temos projetos,
nós temos sonhos e nós colocamos na vida, nas mãos do Senhor. Ele vem aqui, Ele realiza, mas é necessário sonhar, é necessário projetar, é necessário buscar para que Deus Ele venha realizar em nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Porque Deus Ele ouve o nosso clamor, Deus Ele ouve as nossas petições, Deus Ele ouve os nossos sonhos. E só Ele pode realizar, só Ele pode nos alcançar os nossos projetos. Mas é necessário buscarmos, é necessário olhar para Cristo. Aleluia. E eu quero aqui dizer para vocês, aleluia, que o mais importante é conhecer Jesus e confiar nele. Amém, igreja? Amém. Aleluia. É o que nós estamos fazendo. Na graça, ao seu sacrifício na cruz, podemos ter certeza de que nós, verdadeiro lar, Ele está no céu, amados, não é aqui. Nosso verdadeiro lar é lá. Mas é necessário nós concentrarmos e confiarmos em Deus. E Deus, Ele é o nosso alvo. Viver para Deus aqui na terra é estar com Ele por toda a eternidade. Amém, igreja? Amém, Jesus, aleluia. Devemos prosseguir, igreja. Vamos prosseguir. Eu já estou finalizando, só mais alguns minutinhos. Eu tenho mais uns minutinhos, não tem, pastor? Eu quero dizer, igreja, que o nosso propósito aqui é avançarmos na fé, é superar todas as nossas limitações internas e externas, é caminhar com perseverança, aleluia, rumo ao propósito que Deus, Ele estabeleceu na minha vida e na tua vida, amados. Amém. É necessário perseverar, aleluia, perseverar, vamos avançar na fé, vamos caminhar rumo ao propósito que Deus Ele tem para mim e para você, aleluia. Eu quero dizer que você nunca está velho demais para definir outra meta ou sonhar com um novo sonho. Amados, nós temos sonhos e Deus está aqui para realizar. Amém. Não importa do jeito que nós estamos, a idade, nada. Nós temos sonhos e Deus Ele continua realizando sonhos. Aleluia. Ele vai continuar realizando os nossos projetos. Só Ele pode realizar, porque o nosso alvo é Ele. Aleluia. Nós não estamos, amados, você e eu, nós estamos aqui para viver um novo tempo com o dono do tempo, Amém. que é Jesus, Glória a Deus. que é o nosso alvo. Aleluias. Amados, a nossa vida de crente, amados, ela não é estática. Aleluias. Ela é um movimento, ela é um crescimento, ela é uma direção. Mas por que eu estou falando isso? Amados, nós temos que caminhar, nós temos que movimentar, nós temos que crescer, nós temos que movimentar, falando do amor de Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor da glória. Oh, Deus. E nós temos direção, amados. O qual é esse crescimento para mim e para você? É chegar e falar do amor de Jesus, é falar daquilo que Jesus, Ele faz, Ele continua fazendo, o que Ele fez em nossas vidas. É fazermos o ID do Senhor. Nós não podemos estar parados. Amém. Nós temos que estar movimentando na presença do Senhor. E esse movimento, ele cabe a mim e cabe a você. Mas como assim? É de buscar a presença, de vir para a igreja, aleluia, de não ficar em casa, preso a nada, mas que venhamos a buscar a presença do Senhor Jesus. Nós não podemos parar, nós temos que avançar. Prossiga para o alto, vamos avançar, vamos adiante, porque quando nós vamos avançando, Deus, Ele avança conosco. Amém. Ele caminha conosco. Nós não podemos parar, igreja. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que caminhar. E vamos caminhar com Cristo. Porque nós sabemos que um dia nós vamos estar diante dele, igreja.
Vamos olhar para Cristo. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Interessante que Paulo, amados, mesmo após aquelas experiências profundas que ele teve com Cristo, ele declara que ele ainda não havia chegado lá, mas ele estava indo. É o que nós estamos fazendo, nós estamos indo. Amém, igreja? Amém. Nós estamos indo, igreja. Paulo, ele disse assim, ainda não cheguei lá, mas eu estou indo. Porque muitas das vezes, igreja, tem pessoas que dizem assim, mas hoje eu estou cansado, eu estou com uma idade avançada, hoje eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Ei, olha para Deus. Vai caminhar. Vai buscar a tua presença. É necessário caminhar. Não podemos ficar parados. Aleluia. Temos que caminhar com Cristo. E lembrarmos que Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Aleluia. Santo, santo é o Senhor da glória. Espírito Santo. Aleluia. Ele reconhece que Deus sempre tem mais graça, mais força, mais propósito, mais maturidade. O Senhor, Ele tem mais graça para nós. Aleluia. Ele tem mais maturidade, amados. Aquilo que nós passamos foi para nos dar maturidade, para nós alcançarmos o melhor de Deus, para nós estarmos alcançando o presente de Deus em nossas vidas. É o que nós estamos hoje, no nosso presente. Amados, aleluia, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Senhor. Entretanto, os amados, que muitos param no meio da caminhada. Quantos param no meio da caminhada? Quantos, amados, aleluia, outros desanimam diante das lutas. E aí, aonde entra eu e você, e diz assim, vamos prosseguir, vamos caminhar. Ei, essa luta aqui, ela é passageira. O vento vem, mas ele passa. A tempestade vem, mas ela calma. Porque Deus, Ele está no barco. E quando Deus, Ele está no barco, o barco, ele não se afunda. Amém, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor da glória. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Obrigada, amiga. Aleluia. E outros ainda ficam olhando para trás, impedindo o novo de Deus chegar. Tem muitos amados que ainda ficam presos lá, naquilo que passou, e isso impede de viver o hoje com Cristo. Nos ajudou, nos ensinou, nos capacitou, foi uma experiência, mas hoje a nova história tem nas nossas vidas, porque Deus, Ele está com uma nova história para nós, nos aperfeiçoou aquilo que nós deixamos para trás, mas nós não podemos olhar para trás, vamos olhar para frente. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Deus, Ele nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada, ela valeria a pena. Ei, a chegada vai valer a pena na minha vida e na tua vida. Aleluia. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Aleluia, amados. Aleluia, Senhor da glória. Avance, porque Deus, Ele está trabalhando em nós. Amém, igreja? Amém. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. Aleluia. Santo, santo é o Senhor da glória. Deus, Ele ainda está aperfeiçoando a sua história, a minha história. Amém, igreja? Amém. A obra, ela não terminou. Se há vida, há propósito. Se há fôlego, há direção. Aleluia. E a direção, o nosso fôlego, ele vem do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Não vamos parar, igreja. Aleluia. Lá em Filipenses 1, verso 6, diz assim, a palavra do Senhor: tendo por certo
este mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E nós não podemos ficar acomodados, igreja. Aleluia. Outa Deus, maravilhoso. Quem acha que já chegou não cresce mais. Ei, continua crescendo. Nós não chegamos ainda. Ainda há um caminhar. Deus, Ele trabalha no presente para preparar o futuro, igreja. A fé amadurece quando entende que cada etapa faz parte da construção divina. Ei, eu quero dizer que o teu passado, ele faz parte da nossa construção hoje, aleluia. Mas é necessário avançarmos. Quem entende que Deus ainda está trabalhando, encontra forças para continuar avançando. Amém. Deus ainda está trabalhando. Aleluia. E é por isso que nós encontramos força para avançar. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Já estou finalizando, pastor. Aleluias. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus da glória. Avance, porque o passado não pode parar a sua caminhada. É verdade. Amados, eu quero dizer que o seu passado, ele não para a tua caminhada. Avança, vamos adiante. Esquece das coisas que ficaram para trás. É um ensinamento para que a gente venha a se esforçar mais na presença do Senhor. É verdade, Jesus. Prossiga para o alto. Oh, glória a Deus. O passado, amados, ele não define o seu destino. Ele define apenas de onde você veio. Ele não define. Ele define da onde você veio. Amém, Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Paulo, ele carregou culpas antigas, amados, mas ele não vivia paralisados por ela. É que eu e você não devemos fazer. Não ficamos paralisados naquilo que já aconteceu lá fora, que já passou, aquilo do seu passado. Nós não podemos paralisar, vamos avançar, vamos adiante, porque o Senhor tem grandes coisas a fazer em nossas vidas. Aleluia. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas, nos ajudado, nos dado força, porque a nossa força, ela vem do Senhor Jesus. Deixar o passado é uma decisão espiritual e emocional, aleluias. Não é uma amnésia, é um posicionamento. Nós temos que ter, igreja, posicionamento. Nós temos que ter direção. Eu quero dizer, igreja, que mesmo com feridas profundas, cedem diante da graça de Cristo. Há coisas, igreja, muito, muito melhores pela frente do que qualquer uma que nós deixamos para trás. Amém, igreja? Amém. Há muitas coisas melhores do que as que nós deixamos para trás, que nós vamos alcançar. O futuro de Deus, igreja, ele é maior do que a memória do seu fracasso. Amém, igreja? O Evangelho não nos prende ao que fomos, mas nos chamar ao que podemos ser. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Prossiga, caminhe, vá adiante. Quem solta o passado, aleluia, abre espaço para o novo de Deus. Amém, igreja? Amém. É o que nós estamos fazendo. Vamos avançar, igreja. Não deixa nada te atrapalhar do que já passou. Siga em frente, caminhe. Busque novas coisas do Senhor Jesus. Avance, porque é um alvo maior à nossa frente. Amém, igreja? Amém. Prossiga para o alto. Aleluia. Há um propósito que exige constância. Paulo não corria sem direção, igreja. Ele tinha foco. É o que eu e você temos que ter. Nós temos que ter direção. Nós temos que ter foco. Porque nós sabemos que a nossa direção, o nosso foco é o Senhor Jesus. Aleluia. E a nossa vida cristã, amados, não é sobre uma velocidade, mas ela é sobre uma direção. Amém. Amém? Nós temos uma direção. Aleluias. Oh, glória. Aleluia. Amados, o alvo, ele não define o seu ritmo, o foco da caminhada.
Quem olha para o alvo não se perde com distrações laterais. Amém, igreja? Amém. Quem vive olhando para Cristo vive avançando. Aleluia, Jesus. É verdade. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos continuar olhando. Vamos continuar avançando. O prêmio, irmãos, ele vem para quem não desiste. Não podemos desistir, porque o nosso prêmio está lá, que é o nosso alvo, que é o céu. Amém. Paulo, ele não buscava aplausos terrenos, igreja, É verdade. mas a aprovação eterna. O céu recompensa quem permanece fiel. Amém. Amém, igreja? Amém. Quem tem alvo, igreja, vive motivado. Quem tem Cristo vive revigorado. Amém. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Acho que eu passei do horário, pastor. Vamos prosseguir. Vamos avançar. Vamos ter direção. A nossa direção, nosso foco é Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Que o Espírito Santo de Deus, ele continue a falar em nossos corações. E eu aqui agradeço a minha rica oportunidade, pastor Israel, pastor Giovanni, pela confiança e minha alegria de estar aqui juntamente com vocês nessa manhã tão maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus, ele falou conosco nesta manhã. Amém. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Amém. Glória a Deus. E eu aqui agradeço a minha grande oportunidade. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Vamos fazer um minutinho de oração. Aleluia.